Olá, muito boa noite. Pois é, aqui é Alan Xavier, novamente falando de Copa do Mundo. Hoje eu vou falar sobre os 3 jogos de ontem e os 3 jogos de hoje. Bom, ontem nós tivemos o encerramento da rodada do grupo da Alemanha, os 2 jogos do grupo da Alemanha e o jogo de abertura do grupo G, que é o grupo de Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Bom, o primeiro jogo de ontem foi Bélgica e Tunísia. E a Bélgica novamente jogou um futebol vistoso, encantador, alegre. É muito bom ver esse time da Bélgica jogar, esses belgas maravilhosos, como diria o outro. E a Tunísia até jogou de peito aberto até uns 30 do segundo tempo, apesar de estar levando um gol atrás do gol, e ainda num cochilo já de fim de jogo, a Tunísia foi lá e conseguiu diminuir para 5-2. Então a Bélgica conseguiu praticamente a sua classificação. Dependeria do jogo de hoje da Inglaterra, caso não houvesse a maior zebra da história das Copas. Enfim, e como se confirmou hoje de manhã, Panamá é tipo uma formiga perto de um leão. É difícil ganhar da Inglaterra. Então, a Bélgica confirmou o favorito, 8 gols, junto com a Rússia, o melhor ataque da Copa. Hoje a Inglaterra conseguiu se juntar a isso, mas Inglaterra é capítulo para o vídeo seguinte. Bom, e a Tunísia se despede da Copa do Mundo, perdeu de 2-1 para a Inglaterra. Com a Inglaterra fez um jogo duro, jogou bem, teve até chance de conseguir talvez um empate com a Inglaterra, algo assim. Vencer não, mas um empate eu acho que dava para os tunisianos alcançarem. Bom, no jogo seguinte, vimos Coreia do Sul e México. Assim como o Japão, a Coreia do Sul é conhecida por ser um time asiático de muita velocidade e nenhuma técnica, como se viu no jogo contra o México e já tinha sido visto no jogo contra a Suécia. Bom, o México dominou o jogo, mereceu vencer e, ao contrário do jogo com a Alemanha, conseguiu matar o jogo com o principal nome do time, Chicharito Hernández, que já jogou no Barcelona, por exemplo, fazendo o gol da vitória, num drible que ele corta o zagueiro e chuta no meio do gol. Muito bom. E num golaço do melhor jogador, ou praticamente único bom jogador do time da Coreia do Sul, Son, um chutaço, um golaço, conseguiu nos acréscimos diminuir para 2-1. A Coreia do Sul, com essa derrota, também está eliminada da Copa do Mundo, e o México aguardava o jogo seguinte entre Alemanha e Suécia para saber se já estaria classificado ou não. Bom, Alemanha e Suécia fizeram um jogo mais aguardado dessa segunda rodada, principalmente por causa dos alemães, que já haviam perdido para o México e agora dependeriam do jogo contra a Suécia para ver se seguiria vivo ou não. Se perdesse, caía fora na primeira fase e aí México e Suécia já estariam nas oitavas. Bom, e isso esteve muito perto de acontecer. A Suécia, num cochilo, num vacilo, num erro de passe de Toni Kroos, deu a chance para Toivonen fazer o gol, um golaço por cobertura em cima do Neuer, e aí a Suécia abriu o placar. A Alemanha estava organizada, estava menos tensa do que no jogo contra o México e batalhava. E eles foram um time muito operário num outro sentido. Não desistiram. Foram tentando. No início do segundo tempo, empataram. Até rapidamente. Mas o segundo tempo rolava. A Alemanha pressionava, mandava a bola na trave, fazia um monte de coisa. E o gol não saía. Parecia que o jogo ia terminar 1-1. A Alemanha ainda não 100% eliminada, mas muito difícil. Porque a gente não quer especular. Mas tudo indicaria que México e Suécia fossem fazer um jogo na última rodada para empatar, que os dois passariam para a próxima fase. Não iriam querer ver uma Alemanha avançando. Nós brasileiros agradeceríamos se isso acontecesse. Mas apenas uma observação. E a Alemanha não desistia até o último minuto. Parece que se inspiraram num tal de Brasil no dia anterior contra a Costa Rica. Será? Eu acho que sim. Bom, eu sei que a Suécia, com um jogo na mão, um empate praticamente assegurado, foi fazer uma falta lateral. Eu confesso que quando eu vi, eu falei,
Eu lembro que a minha reação foi assim: ah, Suécia. Ah, mas essa falta pode não dar em nada. Mas eu também falei: pô, Suécia, vai fazer uma falta aí já no último minuto de jogo? E aí Toni Kroos, que havia errado alguns passes, que deram alguns contra-ataques para a Suécia no primeiro tempo, no segundo até os contra-ataques só aconteceram umas 2, 3 vezes e a Suécia não soube aproveitar. Bateu a falta com curva no cantinho do goleiro Olsen, e aí foi uma festa não só no estádio, nas ruas de Berlim, todo mundo comemorando efusivamente essa vitória alemã que manteve os atuais campeões mundiais vivos na disputa. Pois é, a última rodada desse grupo será na próxima quarta-feira, no mesmo dia do Brasil. Os jogos serão às 11 da manhã, Coreia do Sul contra a Alemanha e México contra a Suécia. E um lembrete: se o México ganhar da Suécia e a Coreia do Sul conseguir a maior zebra da história das Copas, que é ganhar da Alemanha, aí haveria um tríplice empate em que saldo de gols, cartões amarelos seriam fundamentais para apontar o segundo classificado do grupo. E aí a primeira posição seria dos mexicanos. Bom, Alan Xavier falando de Copa. No vídeo seguinte eu falo sobre o jogo que encerrou a rodada do grupo G e os 2 jogos do grupo H. 3 bons jogos, por sinal. Alan Xavier no YouTube é Copa 2018. Você assiste os jogos no Sport TV, Globo e Fox Sports. Até a próxima!